Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Já estou a ver aí pessoas a abanar, está quentinho aqui dentro, não é? Esta palestra foi assim feita de uma forma um bocadinho mais imprevisível, mas acaba por calhar bem porque consegue, ou vai enquadrar depois o tema que eu já tinha previsto fazer em junho. Em junho nós vamos falar sobre o stress infantil, então esta palestra vai tentar falar um bocadinho, enquadrar o tema que depois, e preparar o tema que vai ser tratado em junho. Eu estive até à última, até há cerca de meia hora atrás, para pôr o título da palestra, porque o propósito deste trabalho é mais convidar-nos a uma reflexão, e eu vou trazer alguns retratos que vêm deste livro que comecei a abordar no último trabalho que apresentei, sobre o Divaldo, este livro, Vivências do Amor em Família. E, portanto, vou falar nestes próximos trabalhos acerca da temática da família, hoje para enquadrar o próximo trabalho, mas também para chamar estes pontos de reflexão nestas relações entre família, sociedade e esta coisa que eu acho que une os dois, que são os valores, e que vai servir como uma ponte para nós falarmos esses dois temas, família e as suas relações com a sociedade. E para começar, eu trago uma provocação, que como muitas provocações que eu gosto vêm dos poetas, esse é um dos motivos que eu gosto, dos quais eu gosto tanto de poesia, é que eles, palavras muito mansas e muito bonitas e bem elaboradas, eles provocam-nos o pensamento. E esta pergunta foi feita por uma poetisa norte-americana, que eu gosto muito, a Mary Oliver, e ela pergunta isto: será que nós precisamos de um pouco de escuridão para continuarmos a viver? Ou seja, o sentido que ela está a perguntar é: se isto fosse tudo rosas na nossa vida, nos nossos dias, será que nós continuaríamos a viver com vontade? Ou será que nós precisamos realmente das dificuldades, das dores, do sofrimento, daquilo que nós normalmente chamamos de momentos escuros, momentos baixos, para nos impulsionar a viver? E apesar desta pergunta ter sido feita pela Mary Oliver, eu trouxe aqui um outro poeta para responder a um poeta. O Walt Whitman, um poeta do século XIX, de finais do século XIX. Este poeta, quando fez 53 anos, ele sofreu um derrame que o deixou paralítico, gravemente incapacitado. E, de repente, ver-nos incapacitados de usar o nosso próprio corpo, e vamos lembrar que o corpo é a nossa primeira grande identificação. Quando nós pensamos em nós, a primeira coisa que nós pensamos é no nosso corpo, na nossa imagem. O que é que nós somos? O que é a Filipa? É aquela miúda de 1,63 m, cabelo liso e tal. É a primeira imagem, a primeira grande identificação que nós temos connosco mesmos. Então o Walt Whitman, quando fez isso aos 53 anos, viu-se impossibilitado de usar o seu próprio corpo, violentamente exilado do seu próprio corpo, que o forçou a deixar a sua casa, onde ele se tinha estabelecido, depois de ter servido como voluntário na Guerra Civil, e onde ele serviu como voluntário, como enfermeiro, e cuja experiência lhe serviu também para ele começar a pensar nesta coisa, na ligação do corpo com o espírito. E ele foi morar com o irmão para outra cidade, nos Estados Unidos. Continuou a indagar, porque é muito isso que os poetas fazem, não é? Indagar acerca do sentido da vida, ao mesmo tempo que recuperava muito lentamente o seu corpo. Uma recuperação parcial que ele conseguiu, de forma a que já conseguia ir à rua, conseguia ir muito ao ar livre. E à medida que o seu corpo se curava, essa experiência de se ver impossibilitado de usar o corpo, foi imprimindo no seu espírito uma nova consciência. Aquilo que eu estou aqui a dar um exemplo como poeta, provavelmente vocês já ouviram falar com pessoas conhecidas quando têm doenças mais graves, ou quando tiveram experiências de saúde em que se aproximaram do momento do desencarne, em que quase estiveram a passar para o outro lado. Se nós falarmos, por exemplo, com sobreviventes de cancro, e há vários estudos sobre isso, um denominador comum é que todos eles dão um novo significado à vida depois de ter passado por essa experiência. Dão uma outra valoração à vida depois disso. Então era isso mesmo que estava a acontecer com este poeta norte-americano. Então, essa paralisia que ele teve
empurrou-lhe, digamos assim, para essa nova reflexão acerca do que era a sua vida. E ele virou-se para uma das maiores fontes de saúde que nós temos e que nós cada vez mais negligenciamos, que é a natureza. E por isso é que ele depois foi escrever vários livros muito relacionados precisamente com essa sua relação com a natureza. E foi sempre à volta desta pergunta: o que é uma vida que vale a pena viver? O que é uma vida que vale a pena viver? E a certa altura, 10 anos depois de ele ter tido esse derrame, ele estava a escrever uma carta a um amigo alemão e ele refletia sobre como as limitações de viver um corpo deficiente a que ele se viu obrigado lhe ensinaram o que era uma vida plena. E ele diz o seguinte: o truque é dominar os teus desejos e gostos sem que sejam eles a dominar-te a ti. Depois de esgotar o que há nos negócios, na política, no convívio, no amor e por aí fora, e descobrir que nenhum destes satisfaz realmente e que até desgasta, o que é que resta? E a resposta dele: a natureza permanece, para trazer para fora dos seus recantos torpidos as afinidades de um homem ou mulher com o ar livre, as árvores, os campos, as mudanças de estação, o sol de dia e as estrelas do céu à noite. A partir de hoje, dizia ele, eu entro no meu 64º ano de vida. A paralisia que me afetou pela primeira vez há quase 10 anos desde então permaneceu com um rumo variado, parece ter-se acalmado e provavelmente vai continuar até eu morrer. Canso-me facilmente, atrapalho-me, caio muitas vezes no chão, não posso caminhar muito, mas o meu espírito está impecável, dizia ele aos 64 anos. Ando ao ar livre quase todos os dias. De vez em quando faço longas viagens de comboio ou de barco. Vivo em grande parte ao ar livre. Estou sempre bronzeado. Mantenho a minha atividade e interesse pela vida, pelas pessoas, pelo progresso e pelas questões do dia. Cerca de 2/3 do tempo eu estou confortável. A mentalidade que eu tinha antes permanece inalterada. Embora fisicamente eu seja meio paralítico, é provável que assim seja até o resto da minha vida, mas o principal objetivo da minha vida parece ter sido realizado. Tenho mais dedicado e ardente dos amigos, tenho parentes afetuosos e de inimigos que realmente não faço conta. Então o que ele nos sugere, conselho do Walt Whitman para ter uma vida feliz, se quiserem ser uma receitinha de um poeta, é: ama a terra e o sol e os animais, despreza as riquezas, dá esmolas a todos os que pedem, defende os estúpidos e loucos, dedica o teu dedica o teu rendimento e trabalho aos outros, reexamina tudo o que te foi dito na escola, na igreja ou em qualquer livro, rejeita qualquer insulto à tua própria alma. E quando eu estava a reler isto, eu estava a ver que aquilo que ele estava a valorizar depois de ter passado por aquela experiência de saúde, não é? A paralisia. Então, que valores são estes que ele está a enaltecer? E que valores nós temos na nossa própria vida de forma a fazer com que a nossa vida tenha um sentido? Então, vamos pensar juntos. O homem, ele é consciente de si mesmo. Mas a maior parte de nós, e corrijam-me se eu estiver enganado, a não ser que tenhamos assim um ego muito insuflado, e isso só em algumas personalidades é que acontece, acha-se insuficiente. Nós, desde que nascemos, é-nos inculcada uma dependência dos outros, e durante muito tempo, aliás, somos a espécie que mais tempo permanece dependente dos progenitores, na natureza. Durante muito tempo nós consideramos insuficientes, incompletos. E ao longo da nossa vida, esse buraquinho na nossa alma vai permanecendo. Parece que não há nada que eu faça que me encha aquele vazio. Eu faço tudo para o esconder. Eu cresço, eu estudo, eu caso, eu tenho filhos, eu não tenho, eu mudo de marido ou mudo de mulher, eu mudo de casa, eu mudo de carro, eu mudo de vizinhos, eu mudo de plantas na casa, eu mudo de roupa. Mas aquele vazio mantém-se lá. Aquela angústia que nós não sabemos muitas vezes de onde é que vem. E então parece que a felicidade é essa areia, como a areia da praia nos nossos dedos, mas ela esvai-se.
Mas o que é certo é que a nossa vida, e nós nem nos apercebemos disso, ela é muito governada pelos nossos desejos, por aquilo que nós valorizamos. E nós valorizamos tanto mais esses desejos, quanto mais incompletos nos sentimos, quanto mais insuficientes nós nos sentimos. Então aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, passa a ser o mais importante. E é aqui que as coisas depois começam a descambar um bocadinho na nossa vida. Porque os desejos eles vão ser diferentes de indivíduo para indivíduo. Não existem aqui duas pessoas, neste grupo pequenino, com os mesmos desejos de vida, com as mesmas vontades, com os mesmos gostos. Podem haver algumas afinidades, claro, pelo menos uma vez temos, gosto pelo espiritismo, senão não estávamos aqui, mas cada uma cultiva desejos particulares, porque cada um foi influenciado pela educação que teve, pelo local em que nasceu. Estava a ver, eu gostava de pastéis de feijão, já não gosto muito, mas gostava de pastéis de feijão, porque a minha terra é uma coisa bonita, lá os pastéis de feijão. E para mim, vocês se me perguntarem se Lessa da Palmeira tem mar, eu digo já que não. Para mim, mar é só no oeste. Mar a sério é só no oeste. Lessa da Palmeira não tem mar, para mim. É assim um bocadinho de água. Não é? Porquê? Porque fui influenciada pelo sítio em que eu nasci. Então os nossos gostos, os nossos desejos estarão muito influenciados pelo nosso entorno. E aquilo que nós desejamos hoje não é o mesmo que nós desejávamos quando tínhamos 10 anos. Certo? Então que valor, eu volto à pergunta, que valor é que nós damos às coisas? E, de certa forma, do ponto de vista do valor que nós damos às coisas na nossa vida, o universo inteiro, ele pode ser dividido nestas 3 categorias. Os objetos que eu gosto, do meu gosto, mas os objetos podem-se trocar, não é? Eu quero me divorciar da pessoa com quem me casei, de quem gostava, ela hoje já não é a pessoa que eu gostava, já é um objeto de desgosto, ou ainda antes eu seguia futebol e agora já não sigo, aquilo já não me diz nada. Portanto, estas categorias não são constantes, elas não se vão manter para sempre. Então eu tenho os objetos de que eu gosto, tenho os objetos de que eu não gosto nada, são aqueles que nós fugimos a 7 pés, e tenho aqueles que são neutros para mim, sou indiferente a eles. Mas há um desejo que é comum a todos, toda a gente tem esse desejo, e que eu já referi aqui, que é ser feliz. Qualquer pessoa mentalmente saudável quer ser feliz. E assim como nascemos com fome, com sede, com outras necessidades, nunca nos ensinaram a querer a felicidade, pois não. Os nossos pais diziam que tens que comer isto, tens que fazer isto, tens que fazer vestir aquilo, não é? Ainda agora, ir para aqui, ainda falta mas lá vais tu para lá vais tu para lá, como é a minha mãe a dizer. Portanto, mas esta questão de sermos felizes ninguém nos ensinou. Ninguém nos ensinou a ser feliz. Ninguém nos ensinou a querer ser felizes, mas nós queremos. E é natural. Eu não posso rejeitar essa necessidade. Então, através destes desejos individuais, eu vou-me esforçar em satisfazer, ou antes, eu uso esses desejos individuais para satisfazer o meu desejo pela felicidade. Por isso é que eu, tempos a tempos, lá vou ao oeste, vejo o mar e recarrego a bateria, ok, pode ir para o norte outra vez. Não é? Eu associo aquele mar ao meu bem-estar. Eu uso um desejo individual, um gosto individual, para servir um desejo maior de ser feliz. Mas o problema é que nós somos seres muito complicados, não é, o homem? Ele não quer uma felicidade qualquer, ele quer uma felicidade total, ilimitada, que não quebre nunca, que não dê um espacinho sequer para a tristeza. Só que aquele que é abençoado por um pensamento suficientemente maduro, certamente vai reconhecer que qualquer dos fins alcançados pela realização dos seus desejos que ambicionamos não vai dar a felicidade absoluta. Quando eu já tenho um carrinho, bom, vou querer um carro maior, depois vou querer uma casa no quintal, depois se já tenho um filho vou querer 2, se já tenho um neto vou querer, se calhar mais um, era dava jeito, é bonito. E já andamos sempre nisto, eu quero. E tendo reconhecido este problema, será que nós podemos acreditar sem medo na possibilidade desta coisa
chamada felicidade? Ou será que essa felicidade é apenas um sonho de criança que nós tínhamos? Será que eu sou uma idealista ao considerar a possibilidade de ser feliz? Então, não, porque não é uma mente imatura que vai procurar essa felicidade, mas uma pessoa sensível e capaz de escolher, de apreciar que esse desejo é o desejo fundamental. Eu não posso rejeitar o desejo de ser completo. Ninguém aqui pode rejeitar o desejo de ser feliz. Nem posso negar que a felicidade adquirida na realização dos meus desejos é fugaz. Porquê? Não é? Qualquer coisa que eu consiga fazer na vida, ela é efêmera. Ela não vai permanecer para sempre. Em algum momento as pilhas do brinquedo vão acabar. Então, se nós entendermos este problema da felicidade que nós não conseguimos obter de maneira nenhuma, nós temos que nos virar para o outro lado. Nós temos que reorientar a nossa bússola. E é isso que o Evangelho nos vai sugerir. Mas para isso é preciso uma maturidade de entender que tem que haver algo mais. Porque os demais, para satisfazer os desejos naturais, como a fome, a sede, etc., eles são providos pela natureza. A natureza dá-me isso. Mas onde é que eu vou buscar essa felicidade última? Esse contentamento inefável, que não seja perturbado. Há um método, pelo menos, não vou dar a resposta, mas há pelo menos um método, um sistema de conhecimento que nos pode ajudar nesta investigação. E, obviamente, estamos aqui, já sabemos qual é esse método, qual é esse sistema de conhecimento, é o Espiritismo. Mas uma outra questão, que a forma como nós valorizamos o que nos vai acontecendo, o que nós temos, o que nós somos, coloca o que é isto de um valor? E qual é o valor realmente de um valor? Porque quando nós ouvimos a palavra valor, vem à nossa mente algo que é uma coisa importante. Se é um valor, é uma coisa importante. E cada um de nós tem uma escala de valores. E nós mantemos fiéis, se adquirimos uma determinada maturidade, a essa escala de valores. Mas além dos valores subjetivos de cada um, e nesses não vamos discutir, há uma série de valores que não muda nunca, que vai permanecer, que é atemporal. Esses valores pessoais, eles vão mudando ao longo do tempo. Quando eu era mais nova, um valor que eu tinha muito presente para mim era eu tinha que ter tempo para ir jogar à bola. Não se choquem este tinha que ter tempo para ir jogar à bola. Eu fazia os trabalhos, estudava, mas depois tinha que ter um tempinho para ir jogar à bola. Era uma coisa que eu valorizava. Hoje em dia, se eu não tiver esse tempinho para jogar à bola, já não me cai o carro nem a treinar. Eu já consigo lidar com isso. Os que não mudam, esses valores intemporais e que não estão sujeitos às modas da sociedade, eles é aquilo que nós chamamos normalmente de ética. E o tipo de valores que o Espiritismo nos propõe é desse tipo de valores. É o tipo de valores que não vai em modismos, que não muda consoante o local, a pessoa, a cultura em que se nasceu. Um valor que nós falamos no Evangelho é válido aqui, como é válido na China, como é válido na Rússia, como é válido em Israel, na Palestina, nos Estados Unidos, onde for. Porquê? Vamos dar um exemplo. Se eu não quero ser magoado, eu vou assumir que mais ninguém quer ser magoado. Se eu não quero ser magoado, os outros também não. Então nasce aqui um valor universal. E se este valor é universal, ele não é, digamos assim, ensinado. Este valor de eu não quero ser magoado, o outro também não é, deste valor vão nascer todos os outros valores. Alguém disse isto de uma outra forma: faz aos outros aquilo que gostasses que fizessem a ti. Porque se eu for roubar, se eu for enganar, se eu for mentir, etc., tudo isso vai magoar as outras pessoas. E eu não quero que isso seja feito a mim. Então, nós podemos
dizer que há os valores primários e há os valores derivados, ou seja, aqueles valores dos quais outros valores derivam. Por exemplo, a não violência é um valor primário. E só trabalhar este valor da não violência na nossa vida vai nos dar trabalho para o resto da vida. Vai dar para nos entretermos uma vida inteira e outra, e outra, e outra. Muitas reencarnações estão a aprender este valor da não violência. Agora, os valores, eles não existem como objetivos. Eles não existem como um fim em si mesmo. Eles são condições através das quais nós podemos qualificar-nos para quê? Para nos conhecermos a nós mesmos. Porque quando eu magoo alguém, o que eu vou ganhar de imediato é saber alguma coisa sobre mim. Se eu magoo a Catarina, não estou a pensar nisso, se eu magoo a Catarina, a primeira coisa que eu vou saber é alguma coisa sobre mim. O que é em mim que me faz querer magoar a Catarina? Então, o que norteia as nossas ações é esta ética comum, estes valores universais. Então, as nossas preferências, os nossos gostos pessoais, de que eu comecei a falar, não, deixam de ser aquilo que norteia as nossas ações. Vocês desculpem que eu estou aqui um bocadinho a começar a cozer. O que começa a nortear as nossas ações deixa de ser os valores universais, os valores individuais, as minhas preferências, aquilo que eu gosto, a minha subjetividade, para ser um valor mais universal. E é aqui, quando eu começo a deixar um pouquinho de parte aquilo que eu realmente prefiro, aquilo que eu realmente queria, aquilo que eu gostava que acontecesse, em nome deste valor universal, aí começa o crescimento, o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual. Porque se nós não crescermos por nossa própria iniciativa, o que acontece é que tornamos pessoas emocionalmente atrofiadas. Se nós satisfizermos todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, nós tornamos pessoas emocionalmente atrofiadas. Guardem isto, porque quando falarmos do stress infantil, isto vai ser importante. Então eu não vou crescer, eu não me quero desenvolver, eu não me quero melhorar por mais ninguém, mas por mim mesmo. Porque eu estou desenhado, digamos assim, para crescer. Então eu estou desenhado para me tornar essa pessoa completa. Um sinal deste crescimento espiritual é precisamente quando eu opto por ser mais um contribuidor do que um consumidor. E um dos capítulos que este livro trata, parece que eu estou aqui a falar da minha cabeça só, mas eu estou a ter este livro como base. É um capítulo que fala sobre o consumismo e o materialismo. Então, quando nós pensamos em contribuir mais do que em consumir, aí nós conseguimos balizar o nosso nível de desenvolvimento pessoal. Mas porque é que isto, para mim, que benefício é que eu tiro se eu respeitar os valores, estes valores universais? Por exemplo, da não violência, daqui o exemplo da não violência. O não causar sofrimento a nenhum ser vivo. Que benefício é que eu tiro para mim? É respeitar o valor. Primeiro, eu evito conflitos internos, conflitos em mim mesmo. Evito esse conflito. Consigo manter-me mais tranquila. Porque é que nós dizemos, não mintas? O que é que nos acontece quando nós mentimos? Ficamos agitados. Por muito que isso nos seja natural, há sempre ali um conflito interno. Os valores que nós não assimilamos, por outro lado, eles vão criar conflitos e vão criar um sentimento de culpa. E por isso é que eu estou aqui com esta conversa de nós tentarmos refletir sobre o valor dos valores. Porque se nós não entendermos a importância de, por exemplo, da indulgência, da obediência, da resignação, valores que falam no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não os vamos aplicar na nossa vida. Porque a mudança só acontece quando nós aceitamos, e nós só aceitamos quando compreendemos.
E tudo aquilo que nós aceitamos transforma-nos. Tudo aquilo a que nós resistimos vai nos prejudicar. E o valor é um valor apenas quando o valor quando o valor desses valores é valorizado. Então nós ganhamos uma mente mais simples, uma mente tranquila, e isto é uma coisa muito valiosa. Pelo menos nos últimos 10 anos, aquilo que eu mais ouvi as queixas, ou as pessoas a queixar-se, foi: a minha mente é muito agitada. A minha mente é muito agitada. Parabéns, faz parte da humanidade, faz parte de ter uma mente agitada. É essa a natureza da mente. Mas as pessoas queixam-se disto, de alguma forma isto incomoda-as. O problema não está na mente agitada, o problema é se há conflitos na mente. E é que há problemas. A mente ser agitada é só a natureza dela. E temos que disciplinar de alguma forma. Esta questão dos valores começa-se a trabalhar em algum lado. E começa-se a trabalhar precisamente na família. Eu trago aqui um excerto, precisamente deste texto, Em Família, do livro Pão Nosso, que diz assim: é impossível nós auxiliarmos o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa uma realização essencial. Então, o que estamos aqui a dizer é: toda aquela coisa dos valores que estivemos a falar até aqui pode ser trabalhada e deve ser trabalhada e começa a ser trabalhada na família, que é o nosso principal laboratório. É o nosso laboratório de desenvolvimento pessoal. E quando eu estava aqui assim um bocadinho em pânico nesta semana para preparar esta palestra, eu disse: o que é que eu vou pôr, o que é que eu vou pôr? E optei, ao contrário do que me é habitual, por uma das páginas deste livro que mais me emocionou. Portanto, eu confesso que chorei mesmo quando li esta página que vos vou mostrar agora. Isto é um diálogo entre a mãe de Divaldo e ele mesmo, ele próprio. O Deus dos Espíritas perdoa. Só aqui um contexto que eu não expliquei. A mãe está a dizer isto depois do suicídio da filha. Uma das filhas dela, a Nair, tinha-se suicidado. E ela tinha sido, nem sequer pôde ter um enterro porque a Igreja Católica recusou-se a enterrá-la. Para a Igreja Católica, os suicidas são criminosos. Não os aceitam. E ela revoltou-se, ela sendo muito religiosa, muito católica, revoltou-se contra o padre lá da aldeia, revoltou-se contra a religião, abandonou a religião católica. Nesta altura, Divaldo já estava a estudar o Espiritismo, já estava a educar a sua mediunidade, e ela tem este diálogo. O Deus dos Espíritos perdoa. E Divaldo diz: olhei para aquele rosto sedento de explicações plausíveis e esclareci: mãe, só há um Deus, que é o Criador de tudo e de todos. Mas, de facto, Ele não perdoa. Utilizei de forma proposital esta frase para dar margem à minha explicação. Ela ficou sem entender e insistiu: mas porquê que Ele não perdoa? Porque Deus não é uma pessoa. O conceito de perdoar não se aplica ao Criador do Universo. O perdão pressupõe uma ofensa. E como Deus não fica ofendido, Ele não perdoa. Ele ama. Em qualquer circunstância, o Pai de infinita misericórdia sempre nos amará. E como ficará Nair? Pergunta a mãe, a filha que tinha morrido. Divaldo responde: o sublime autor da vida permanecerá amando a minha irmã como faz com todos nós. E como ele fará justiça? Nair irá reencarnar-se, experimentando as marcas do sofrimento que ela se impôs através do ato de rebeldia. Isso facultará um aprendizado extraordinário para a sua evolução. A minha mãe segurou as minhas mãos com força e declarou: meu filho, ensina-me esta religião em que o amor de Deus é tão grande. Quer dizer então que ela vai voltar? Que vai ter uma nova oportunidade? Sim, mãe, ela terá outra oportunidade. Na visão do Espiritismo, a Nair não desrespeitou Deus. Ela desrespeitou a própria vida, mas irá recuperar-se.
E Divaldo inclui este episódio no livro logo depois de ter descrito o momento em que ele próprio se tentou suicidar. Subindo ao elevador, acho que ela serve daqui a pouco, tenho isso aqui. Mas Emmanuel diz-nos num texto, Tu e a Tua Casa, que aqueles que abraçam o espiritismo muitas vezes sentem isolados dos seus familiares. Alguns sentem-se vítimas, outros gozados, outros excluídos. E Emmanuel é contundente nisto. Aqueles que assim se sentem porque os princípios evangélicos apenas lhes enfeitam o intelecto sem lhes ter chegado ao coração. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio das suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Ao ler estas páginas, quer esta de Divaldo, quer muitas outras histórias incríveis que ele tem neste livro, e apesar de já ter meditado na proposta de valores de muitos livros, digamos assim, seja do Evangelho, seja Bhagavad Gita, seja o que for, eu nunca me tinha apercebido do grande valor base que está aqui, que é o valor pela vida. E em todas essas histórias que estão neste livro, o que nós vemos aqui é o valor da vida. Seja esta vida aqui, este bocadinho de vida que nós temos, esta encarnação, mas toda ela, de como as coisas funcionam realmente. E é esse valor da vida que vai embasar todos os outros. E Divaldo vai dizer, a propósito da altura em que ele se tentou suicidar, porque tinha sido despedido do emprego, não só por isso. Digamos que Divaldo não teve uma vida fácil, a começar pela mediunidade que tinha. O mundo é tão curioso que até para suicidar-se existe um modismo. Naquele tempo, em Salvador, a moda era atirar-se no elevador Lacerda, que tem 80 metros de altura. Era assim que o Divaldo se ia suicidar. Com o tempo veio a moda de ingerir veneno de rato. Em seguida, a moda da overdose de soníferos, não é? Hoje em dia também está muito na moda. São poucas as pessoas que eu conheço atualmente que não tomam medicamentos para dormir. Para quase tudo na vida, as pessoas inventam uma novidade. Vocês agora perguntam, mas então Divaldo não se suicidou porque não conseguiu? Tropeçou e não caiu? Não. Apareceu-lhe a irmã. Na altura em que ele se ia atirar do elevador, a irmã Nair, que se havia suicidado por causa de uma traição do marido, ela apareceu. E diga, Divaldo, não faça isso. A vida continua. E se fizeres isso agora, vais para um sítio muito pior. Num outro capítulo deste livro, em que Divaldo fala sobre, como eu disse, do consumismo, da autoconsciência e da educação, dá muitos exemplos de famílias cujos filhos começaram a enverdar pelos vícios, seja pela toxicodependência, seja outro. E Divaldo alerta que quando uma pessoa reconhece que está presa aos vícios, só aí pode começar o processo de mudança. Estou a acompanhar o caso de uma senhora, que tem a minha idade, que está num processo de divórcio difícil, litigioso. E ela, nem a divorciar-se, ela nunca pensou, nem nunca se tinha apercebido, até começar a falar com outras pessoas, que esteve 20 anos numa relação de violência doméstica. Não era violência física, mas esteve 20 anos numa relação abusiva. E eu pergunto como é que no século XXI era uma pessoa da minha idade. Uma pessoa não percebe que está numa relação abusiva. Eu tenho estar muitas vezes com ela, mas até que eu digo, não há nada, não há nenhuma terapia, não há nenhuma estratégia, não há nada, nenhuma dica que eu te dê que vai funcionar enquanto tu não quiseres realmente fazer alguma coisa. Enquanto ela não aceitar que esteve nessa relação abusiva e não querer realmente fazer alguma coisa. Até que esta semana eu disse-lhe, olha, o que está a acontecer é isto, isto, isto e isto, ou tu queres percorrer estas fases, ou então voltas para trás e pedes desculpa por existir e voltas para a relação que tinhas. Basicamente, eu morro da mesa e disse, olha, escusas de ir com lamúrias e mandar umas mensagens que ele te manda e não sei o quê, porque o que está a acontecer é isto. Ou tu queres ou não queres.
Então, enquanto a pessoa não ativar o seu músculo da vontade, a pessoa não entra em processo de transformação. E que nesta questão dos vícios ou destas situações de dependência física ou emocional em que nós entramos na nossa vida, acontece porque nós nos desabituamos de sermos nós mesmos também. Quem é que não começou a fumar porque o coleguinha isto e o coleguinha aquilo e queria pensar que eu sou mais homem se fumar, eu sou mais homem se fizer isto. Não, se eu sou mulher tenho que pôr um salto alto, eu tenho que pôr maquilhagem, tenho que pôr... Quem é que não pensou isto alguma vez na vida? Então, Divaldo está alerta a isto. Nós reconhecemos quando estamos presos em vícios, quando queremos começar essa mudança. Mas nem sempre nós conseguimos fazê-lo sozinhos. E é por isso que nos viramos, seja para psicólogos, seja para religiões, seja para terapeutas, seja para atividades de entretenimento, seja para um centro espírita, e está tudo ótimo. Se ajuda a pessoa, maravilha. Mas há uma coisa que tem que ser importante. A pessoa não pode transferir a responsabilidade da sua mudança para nenhuma pessoa, nem nenhuma instituição. Não pode. A pessoa, já há um ano que eu assisto a palestras espíritas e nada. Continuo com exatamente igual, com os mesmos problemas. Pois porque não são as palestras que vão resolver o nosso problema. Não é o facto de se vir ao centro que se resolve o nosso problema. Nós temos que fazer alguma coisa por isso. Ajuda-te e serás ajudado, dizia Jesus. Um centro espírita, uma religião ou um psicólogo, que seja, eles não são bengalas para nós nos apoiarmos. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Então, para que haja essa libertação efetiva, nós temos de apostar no quê? No autoconhecimento. E por isso é que Divaldo nos diz: seja uma pessoa autêntica, não imite ninguém, não pode haver nada tão antipático quanto a cópia de outro indivíduo. Vi alguém, já não sei quem, dizia: seja original, todo o resto, todas as outras pessoas já estão ocupadas. Então as máscaras sociais são disfarces que nos estimulam a tentar exibir para os outros o sucesso e a felicidade exterior. Quando esse objetivo não é alcançado, a frustração transforma-se num tipo de vício para diminuir o sofrimento psíquico que nos corrói por dentro. Porque esta questão das máscaras, eu vou pegar aqui na minha, só há pouco tempo é que eu me apercebi que esta máscara tinha um lado interior. Ela tinha um lado interior. Nós estamos preocupados com isto. Tudo que vier vem para aqui. Mas não percebemos o que vai daqui para ali. As nossas máscaras que nós vestimos socialmente também é assim. Eu quero parecer que sou assim. Sou muito forte. Mas o que é que está do lado dentro da máscara que nós usamos? Quem é que nós somos quando deixamos cair essas máscaras todas? Quando nós abandonamos os papéis que desempenhamos? Quando eu não me vejo como esposa, como amiga, como profissional, o que é que resta? Precisamos parar de focar tanto na aparência, uma espécie de máscara que oculta o nosso panorama interior, porque dessa máscara surgem parcerias infrutíferas na área afetiva e na vida social. E a este propósito, Divaldo conta uma história muito impressionante. Acho que é nesse capítulo que ele fala do materialismo e do consumismo, em que ele vai dar uma palestra numa cidade lá qualquer, é convidado por uma família onde vai ficar hospedado numa mansão daquelas. Uma mansão super luxuosa, com não sei quantos andares, não sei quantos quartos. As pessoas, os anfitriões, quem o recebeu não eram espíritas, só estavam mesmo a oferecer a casa, porque quem organizava o evento pensava: bem, o Divaldo, na sua idade, precisa de uma mansão luxuosa para ficar hospedado. Então ele foi para lá. E eles levavam-no ao local das palestras, traziam-no de volta à casa. E ele estranhava que nisto ele ou estava com o marido, com o dono da casa, ou estava com a senhora, mas nunca via os filhos. Nunca via os filhos. Eles tinham 5 filhos, se não estou enganado. Não, mas então vou dar aqui uma palestra para jovens, não quero trazer os seus filhos. Não, eles não são muito dessas coisas. O Divaldo insistia: mas traga, venha ver, vai fazer bem. Eles vão... Não consegui. Para o Divaldo não conseguir convencer alguém, já estão a ver que tipo de pessoa é. O Divaldo consegue ser muito assertivo e muito persuasivo. E ele estranhava, naquela semana que esteve lá hospedado, nunca ver os filhos.
Então, a certo dia, ele pergunta à senhora da casa, à mãe: e os seus filhos? Nunca os vi, não gostava de os conhecer. É que nós temos sempre horários desencontrados. Nós raramente estamos juntos. Eu disse: mas e como é que se comunica? Por telemóvel ou deixamos recados escritos em casa. Então aqueles pais, aqueles 5 filhos, comunicavam-se por recados escritos na casa. Ele de facto depois começou a ver nos corredores, tinham papelinhos nas portas com recados. Quando a mãe saía, e porquê? Porque a mãe tinha muitos compromissos sociais. O marido era um grande industrial, um empresário de sucesso, então havia muitos compromissos, ela tinha que comprar roupa, tinha que ir ao cabeleireiro, tinha que ir fazer as unhas, tinha que ir fazer isso tudo, e portanto quando os filhos chegavam a casa ela tinha que sair para o cabeleireiro, quando ela saía do cabeleireiro os filhos já tinham saído, e portanto eles nunca se encontravam. Até que foi Divaldo, numa semana, conseguiu descobrir que o filho mais velho já estava nas drogas, com cocaína, portanto droga pesada, e já estava a encaminhar o filho mais novo. Mas o que interessava ali era as aparências. Os pais nem se tinham apercebido que o facto de não falarem nem verem os filhos era um problema. No Evangelho segundo o Espiritismo, esta história já todos conhecemos, não é? Uma ex-rainha de França que nos vem dizer: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho perdeu-me na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Se eu o não compreendia, o que é que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se percebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Seja autêntico, dizia-nos Divaldo, mas para nós sermos autênticos temos que saber quem somos. Mas normalmente nós estamos mais preocupados com o que é que os outros veem de mim. E quando nós estamos muito focados nesta pergunta, o que é que os outros veem em mim, ou veem em mim, nós prendemos àquilo que não interessa, aos condicionalismos. Eu vou dar exemplos. O que é que estas duas imagens vos sugerem? Ali, não sei se lá atrás leem, diz ciganos na nossa escola. É um daqueles panfletos que promovem a inclusão de crianças de etnia cigana nas escolas normais. E esta imagem, o que é que é publicitária de uma marca de roupa conhecida? O que é que estas imagens vos sugerem? Sim, aproveito para deixar enquanto vocês pensam. Não vos sugerem nada? É que somos todos iguais. Como? Somos só percebi iguais, desculpa. Foi o que disse. Para mim é que somos todos iguais. Independentemente de cor, raça, ou seja aquilo que for. E estas? Eu só vou fazer uma perguntinha acerca destas imagens. Tentem lembrar-se. Eu sei que vocês devem consumir telejornais. Eu, como estudei jornalismo, não consumo. Quantas vezes nos telejornais das vossas televisões vocês viram pessoas, mais ou menos com esta aparência, que não estivessem associados à palavra terrorista? Não falaram, ninguém pensou em terrorista quando viu esta imagem? Eu não pensei. Associei àquela que pensei. As duas estão apresentadas só por economia de slides. Só que eu pensar a mim mesma que a apresentação é mais curta do que realmente. Mas é verdade o que tu dizes, na televisão a gente vê isso, mas está logo a pensar sobre isso. Eu nesta aqui pensei no amor, que é diferente de quem se tem amor. Certo, que Rosalina é espírita, não conta. Então, quando nós vamos para os estereótipos, quando nós vamos para o preconceito, estereótipo, terrorista, preconceito, pecado, não é?
nós estamos na aparência. Nós não estamos preocupados com quem está por trás das máscaras. Estamos preocupados com a parte de fora da máscara. No livro Educação e Vivências, o Espírito Camilo, que este livro é psicografado por Raul Teixeira, ele diz-nos logo na introdução: é nessa infinda movimentação ao redor das almas humanas que nós identificamos a ação educativa da vida, nos seus mais amplos ou singelos matizes, ensinando a quem estivesse atento o modo pelo qual ela se estruturava, podendo assumir certos formatos de conformidade com os grupos sociais que a vivenciavam ou ainda de acordo com os indivíduos que por ela se pautavam. Tal como este livro mostra, é nestas tramas da nossa vida. A Ivone Amaral Pereira tem um livro que é Nas Teias da Vida. Teias do Invisível. Teias do Invisível. Muito isso. É nessas teias que nós vamos aprendendo os valores que nos impedem de cair nos estereótipos, nos preconceitos, nas armadilhas da aparência. Ainda esta semana, uma aluna cheia de pranto, teve uma hora a chorar e ela mergulhar-se da família até eu conseguir começar a dar aula. E porquê? Por causa da pressão da beleza. Porque ela vem de uma família latina, a mãe é colombiana, então sempre a pressionam muito por causa da questão da beleza, da aparência. E ela valoriza mais a questão do cérebro, não tanto da aparência. Então os conflitos que se foram gerando naquela mente, que ela agora com 34 anos está num caos emocional. Porque nós focamos na aparência. Mas este é o tempo, este tempo de transição planetária que estamos a viver, como alerta outro livro do Divaldo. É o tempo de nós transformarmos, é o tempo de nós educarmos. E se nós tivermos dúvidas, basta ir ver os jornais das últimas semanas. Estas duas primeiras notícias são desta semana. O tiroteio que houve nas escolas no Texas esta semana. Nós pensamos, sei lá, dos Estados Unidos, a polícia das armas é uma questão dos Estados Unidos. Sim, mas em fevereiro deste ano isso aconteceu em Lisboa, na Faculdade de Ciências. Então, quando falamos nos valores, aquela conversa toda que eu falei no início, eu não estava aqui a querer falar filosoficamente, porque isso vai fazer a diferença quando um pai vai deixar o filho à escola e tem a certeza que ele volta para casa. Foi o que não aconteceu com aqueles pais no Texas esta semana. Deixaram o filho na escola e foi um adeus. Como somos espíritas, sabemos que é um até já. Então nós temos, mas para que isto possa acontecer, para que esta transformação, esta educação possa acontecer, como falava o Espírito Camilo, nós temos que nos ligar a um lugar interno, de observação interna, onde é possível esta observação sem reagir de imediato. Porque quando eu vejo a imagem daquele senhor com o turbante e penso em terrorista, eu estou a reagir. É natural, nós somos condicionados para isso. E normalmente nós não observamos. Porquê? Porque é que nós não nos damos tempo para observar? Porque estamos sempre muito preocupados em julgar, em julgar, em comparar. E nós não observamos porque estamos a julgar. Os pais, os casais, as famílias cristãs são convidadas a refletir sobre a necessidade de sermos verdadeiramente cristãos no âmbito doméstico. Precisamos ter paciência com os que são difíceis e tolerantes com todos. O nosso exemplo poderá não converter, mas iremos adquirir respeito e mérito diante dos que nos acompanham. Nós precisamos ter paciência e precisamos de tempo. Mas eu não tenho tempo. Eu é uma correria, desde que acordo até que me deito, é uma correria. Uma coisa que eu aprendi por ter uma escola já há 7 anos, e é que as pessoas me dão as desculpas mais variadas para quando não podem ir, é que o tempo somos nós que o fazemos. Eu não conheço ninguém que não tenha tempo. Agora, eu conheço muitas pessoas que não dão prioridades, que não estabelecem prioridades. Eu não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, não tenho porque não quer. Ponto final. Não há cá... Porquê? Porque a pessoa não prioriza aquilo.
Então, quando dizemos que não temos tempo, é porque nós não pusemos aquilo para o qual nós dizemos que não temos tempo como prioridade. Nós continuamos a preferir a aparência, continuamos a preferir a materialidade. Eu não tenho tempo de ir para o centro espírita, porque o centro espírita não está nas suas prioridades. É simples. O tempo somos nós que o fazemos. Os filhos serão aquilo que aprenderem dentro do lar mediante o exemplo que receberam. A família é, ao mesmo tempo, a primeira escola e a grande muralha de defesa para o indivíduo. Ela possui paredes de amor que nos protegem dos perigos do mundo, dando-nos afeto, retaguarda e, naturalmente, impondo limites aos nossos excessos. Nós depois vamos explorar isto. Eu disse-vos no início que isto o trabalho de hoje era um bocadinho de enquadramento ao trabalho que vou apresentar em junho. Vamos explorar mais isto em junho, no trabalho seguinte. E Divaldo diz-nos isto, para quem acha, pois, mas isso parece tudo muito simples. Não é. Divaldo também nos diz, não é fácil a estrada de ninguém. Todos temos desafios. Entre eles, destacam-se as dificuldades geradas por um familiar que não concorda connosco. Não abdiquemos do nosso ideal, não sejamos coniventes e digamos à pessoa: tens o direito de fazer o que te apraz, mas como eu não concordo, vou fazer o que devo. E assim nós não entramos em atritos desnecessários. E aqui eu vou trazer o caso, mais uma vez, da família de Divaldo, que está aqui, que era da sua irmã mais velha, que nutria um ódio muito profundo pelo seu pai. Foram 50 anos, como Divaldo diz aqui neste livro, em que a irmã evitava o pai. Eles não se davam todo. Ela fazia tudo para não tomar as refeições com eles quando estavam em conjunto. De zangas, de desavenças. O ódio que ela tinha pelo pai era tal, estamos a falar do ódio de uma filha por um pai, que ela dizia para o Divaldo, se pudesse matar. Até que uma vez, a certa altura, o pai dele foi hospitalizado e, como se via aproximar o momento do desencarne, ele dizia: Divaldo, a sua irmã, se pudesse, matava, não era? E Divaldo depois vai dar o desfecho. Claro que ele depois vai ter o esclarecimento do plano espiritual da razão daquele ódio, como é que aquilo se iria ou não resolver. E o certo é que ele fez de tudo para que os dois se reconciliassem ainda naquela vida, ou antes do pai morrer. E fez tudo para convencer a irmã. E foi uma das coisas que me surpreendeu, que nós ouvimos muito nas comunicações mediúnicas aqui. Nós ouvimos o Sr. José António, o Sr. Freire dizer: olha, pode não vir a ter outra oportunidade tão depressa, aproveita agora. E eu, com os meus dois, eu pensava: aproveita, se ele não for agora, daqui a uns tempinhos já vai. Então, no caso do pai, do Divaldo, e da irmã, da filha dele, se eles não se reconciliassem naquela encarnação, só iam ter uma nova oportunidade 100 anos depois. 100 anos depois, eles iam continuar a odiar-se um ao outro. Quando vi aquilo, até me arrepiei. Assim, já vou olhar para outra forma para as comunicações, não é? Quando nós vemos isto. Mas Divaldo vê o lado positivo dessa situação, que nos explica aqui. Aquele desentendimento tão grave foi também uma ocasião para que eu desenvolvesse a virtude da paciência. Aprendi a ter a paciência com os outros, porque aprendi primeiro a exercitar a paciência dentro de casa. Por isso, ninguém será um bom cristão na rua se não o for junto da sua família. É muito fácil de ser gentil com os estranhos. Contudo, a caridade deve ser praticada primeiro dentro do lar. Paciência, virtude, valores. Estou a fazer a ponto com aquilo que comecei por falar no início. Mas lá está, para esta descoberta dos valores, eu tenho que perceber quem sou. Desculpa. Ainda bem que eu estou a terminar, que acho que a voz também. E Divaldo conduz isto no livro. A importância do autodescobrimento. A família como o autoconhecimento são temas que ele trata em muitos livros dele. Portanto, nós temos muito por onde estudar. Diz: quem sou eu? A vida nos dirá. Um espírito imortal. De onde vi? Da mente divina. Porque estou aqui para desenvolver todas as virtudes que dormem latentes dentro de você. Todos os valores.
Para onde vou? Segues-me o rumo da consciência cósmica. O que é que eu devo fazer? Amar. Num trecho tão pequenino como este, Divaldo põe isto nas páginas em que ele fala de terapia a pessoas com vícios ou em situações psicológicas muito complicadas. Então, o cerne de qualquer terapia tem que levar a isto. Ou, dito de outra forma, qualquer terapia não vai ser eficaz se não tiver isto em conta. Então, Divaldo vai ainda dizer que precisamos investir todos os valores na aquisição de metas e aspirações superiores. É indispensável querer esses objetivos com lucidez, razão pela qual a doutrina espírita apresenta uma proposta psicológica racional estruturada na experiência do fato científico que nos oferece uma filosofia de comportamento otimista, desaguando em consequências éticas e inevitáveis. E vamos lembrar o que nos dizia Jesus, porque onde está o vosso tesouro estará também o vosso coração. Jesus deu-nos este exemplo quando visitou a casa de Zaqueu. E Zaqueu era como aquelas imagens que nós vimos. Ele também era alvo dos preconceitos da época. Na casa de Zaqueu ele concedeu a entrevista a Nicodemos, de onde falou na reencarnação. Ele aceitou o sepulcro que foi doado pelo José de Arimateia. Mas ele foi também bastante severo com Judas, respondendo quando este se referiu ao valor do bálsamo, com que a pecadora, não é? Com que a mulher lhe dava e lhe banhava aos pés. Ele dizia: os pobres vós os tereis sempre, mas a mim nem sempre. O que é que ele estava a dizer aqui? Que as pessoas estavam a valorizar a aparência, a parte de fora da máscara, em vez de valorizar o que está dentro. Então, nesse episódio em que Jesus visita a casa de Zaqueu, ele dá-nos uma preciosa lição, na qual toda a fortuna aplicada na construção do amor é a alavanca de progresso proporcionada por Deus para a grandeza do mundo, que só é possível através da nossa grandeza. Se nós investirmos e optarmos pela nossa própria grandeza. As fortunas pessoais, como Jesus nos ensina nessa questão quando foi à casa de Zaqueu, que todos temos mediante as reencarnações, são apenas uma oportunidade para nós crescermos. O que nós temos, temporariamente, momentaneamente, nada mais é do que uma oportunidade para nós crescermos e para trabalhar os tais valores que ficam para sempre. Não os valores subjetivos, pessoais, os valores universais. Porque é através deles que nós temos a oportunidade de crescer na direção de Deus. Que nós temos a oportunidade de crescer na direção de Jesus, que nasceu numa manjedoura, uma estrebaria, e morreu numa cruz. Então, lembremos que por onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. O nosso tesouro e o nosso coração estão nos nossos valores. Terminei, esta foi a bibliografia usada. Se tiverem alguma questão, comentário, tenho todo o gosto, ainda tenho voz para isso. Portanto, se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Ou crítica ou refutação. Não é crítica. Como eu disse, eu quis trazer alguns retratos, alguns instantâneos do livro para nos suscitar a reflexão, acima de tudo. É a leitura do livro, que é. Sim, a leitura. Não há nenhuma questão acerca destes temas? Eu sei que toquei em alguns temas mais delicados, quando se fala da família e tudo mais, por isso não hesitem em comentar. Às vezes é bom, porque às vezes a nossa dúvida é a dúvida de outra pessoa que está muito tímida para a colocar. Nada? Muito bem. Então, vamos fazer a nossa prece. Convidar-vos a fazer uma respiração mais profunda, se for o caso. Mexerem-se um pouco nas cadeiras. Endireitar bem as costas, abrindo o coração, dando espaço ao nosso coração.
dando espaço ao coração físico para que o nosso coração emocional e mental possa evocar a imagem de Jesus. Imaginá-lo aqui entre nós e dizer-lhe assim: Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais para que possamos servir melhor, porque só assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós em apoio e em favor de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que partilham a nossa vida connosco. Induz-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que possamos conquistar, não como uma propriedade nossa, mas sim como um recurso que nós podemos usar para nos beneficiar a nós e aos outros. Ajuda-nos, Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo que temos, de trabalho, ou que nos honraste, em serviço aos nossos semelhantes, dando de nós mesmos, naquilo que sejamos, naquilo que possamos ter, de maneira a podermos ser melhores hoje do que ontem, permanecendo em Ti e permitindo que permaneças em nós. Fortalece-nos, ampara-nos, para que possamos ser úteis neste momento de transformação do mundo. E vamos também pedir aos veneráveis mensageiros de Jesus, auxiliares de Jesus, que fortaleçam e amparem todos aqueles que hoje aqui se encontram em busca de auxílio, de um pouco de conforto, de um momento ainda que breve de paz. Que possamos ajudar essas forças do bem e possamos em uníssono, deste lado e do outro lado da vida, rogar ao nosso Pai, ao nosso Criador, a essa fonte eterna de amor e de luz, que nos una, que nos ampare, que nos torne mais unidos, mais fortes, mais conscientes dos nossos valores e que nos torne, acima de tudo, servidores humildes, prontos e preparados. Que haja paz em nós, que haja paz entre nós, que haja paz à nossa volta e que possamos levar um pouco da paz que aqui viemos buscar para o resto do nosso dia, para o nosso fim de semana, para a próxima semana. E agradecer a todos, aos benfeitores desta casa, deste lar, deste hospital, por todo o seu trabalho incomensurável, por todos os seus benefícios, por todo o seu apoio, o seu esclarecimento e alento que nos dá. Que possamos então permanecer com Jesus e que todos os seres vivos, em todos os lugares, possam ser felizes nessa felicidade que só de Deus pode vir. Muito obrigada a todos.